Oiê, bichojão, mamadinhos. Tudo bem com vocês? Comigo tá joinha. Estou muito bem acompanhada. Eu tô agora porque está com o buchinho cheio. Onde eu tô, ela tá pertinho porque ela é um grudinho. Choveu bastante hoje, né? Choveu aí onde vocês moram? Aqui em São Paulo choveu muito. Choveu muito. Tá chovendo desde ontem, na verdade. Desde ontem à tarde. Imagina. Tá tudo bem encharcado. Tem gente que reclama da chuva. Reclama de um jeito assim, como se fosse qualquer coisa. Como se fosse um tropeço na vida das pessoas. Eu fico triste sempre que eu vejo alguém reclamando da chuva. Serve de ervilha, falta de informação, né? Porque além das nuvens ficarem mais baixas, na tentativa de resfriar o planeta, de proteger o planeta dos raios solares, porque eu não sei se vocês sabem, o planeta está perdendo a proteção. Agora a chuva também está ajudando nessa luta aí. Ah, sim, tem os transtornos urbanos em consequência da chuva, mas não é culpa da chuva. A culpa é nossa. A culpa é nossa. Eu adoro chuva, adoro frio. E apesar de normalmente aqui na minha região, quando há essa sequência de chuvas, a temperatura costuma cair, ela esfria. Isso não está acontecendo. Fica abafado e o calor se mantém. Para quem já viu a situação climática do planeta, a chuva, que vocês estão a par do cinturão em torno do planeta, de um calor absurdo, grave. E apesar de tanta chuva assim, tá uma onda de faltar água aqui em São Paulo. Eu vi numa página de notícias lá no Facebook, que eu não me lembro o nome, dizendo que a atual administradora da Sabesp, ela está desligando o abastecimento de água, ligando apenas de madrugada para as caixas serem enchidas,
para que a gente não consuma água de esgoto devido às chuvas. Sempre tem um culpado, né? Se o preço de algum alimento sobe, a culpa é da chuva. Aí para de chover. O preço sobe porque não tem chuva. E aí, né, alguém privatizou nosso abastecimento de água para uma empresa estrangeira. E eu fico pensando se eles não estão levando a nossa água potável para fora do país e ganhando muita grana com isso, porque há 25 anos atrás já se sabia que o Brasil será o último país do mundo que vai sofrer com a falta de água potável. Então a água vai ser ouro. E aí, uma besta quadrada entrega a Sabesp para uma empresa estrangeira. E desde então, é uma ladainha de ficar faltando água de dia, só tem água à noite, as caixas enchem. E acabou aquele conforto, né? Mas eu não vim falar sobre isso hoje. Eu vim falar da nossa criança interior. Você não sabe, mas muitas vezes, quando você esteve para baixo, foi a sua criança interior que te ajudou a aguentar firme. Desde que eu uso a internet, eu uso essa expressão criança interior e sempre estou falando para aquelas pessoas que estão desabafando, estão muito tristes, estão muito para baixo, estão muito desmotivados, a resgatarem a sua criança interior. E que criança é essa? Eu sempre peço para o pessoal pegar uma fotinho de quando era criança, ali dos 5 primeiros anos de vida. Esta é a criança interior. Esta criança está aí dentro ainda. Esta criança, ela é a base de tudo que constitui você, inclusive sua personalidade, inclusive seu modo de ver o mundo. Os 5 primeiros anos de vida de um ser humano são hiper importantes para a formação e desenvolvimento desse ser humano. Você lembra da sua infância? Você lembra como você enxergava o mundo? Sobre o que você pensava? O que você sentia diante de determinadas situações? Esta criança precisa ser resgatada. Por quê? Ela nunca morre. Ser adulto é uma fachada. Ser adulto é o nome que se dá
a mais uma fase de vida que ninguém quer admitir que é o início do envelhecimento. Amadurecer é uma coisa, ser adulto é outra. A bem verdade é que todos nós somos crianças crescidas. Se nós prestarmos atenção em todas as nossas carências, necessidades, vocês vão notar isso. Quando você olha para aquela criança que está lá dentro ainda, e você começa a fazer tudo em prol dessa criança, tudo muda. Até dias seguidos de chuva se torna um milagre constante. Ser criança é uma coisa, ser infantil é outra. Deixar livre a criança interior é outra. Ser criança também é uma fase da nossa vida, a primeira fase da nossa vida. Ser infantil talvez seja reflexo da criança interior. Aquela pessoa que está se divertindo o tempo todo com coisas bobas, que ri de tudo, que não leva a vida tão a sério assim. Ser infantil é interessante. Agora, a criança interior é alguém. É você no seu passado. É a sua base, tipo a sua pedra fundamental. Tudo o que você é hoje se desenvolveu a partir daquela criança. O mundo, ele está cada vez mais leve. O mundo que eu digo é a sociedade. O mundo continua maravilhoso. Ele sempre será maravilhoso. Essa sociedade, o reino dos homens, dos humanos, está cada vez mais vivo. As pessoas vão ficando cada vez mais insanas, no pior sentido da palavra. É como se... Não, eu não tenho nem como comparar, por exemplo, que eu ia dizer, um cavalo desatrelado. Eu me considero um cavalo desatrelado. Porque, na verdade, eu não sei se vocês sabem, o cavalo é um animal selvagem. O ser humano que foi lá, domesticou ele e condicionou ele. Tanto é que ele precisa de adestramento. O cavalo selvagem, que ainda existe, acho que na América do Norte,
Em bondes, eles são desatrelados, eles correm livre. Não é o caso. Primeiro a torcida dos vídeos. Então não é o caso. As pessoas estão inconsequentes mesmo. Todos nós somos crianças crescidas, né? É como se a maioria das pessoas estivessem órfãs e não tivessem nem pai nem mãe, ou ambos, né? Ou pai ou mãe, para colocar limites. Sim, as pessoas estão sem limites, elas estão sem senso, sem noção, elas estão permitindo que a mente e toda a capacidade mental morra. Isso só pode ser mudado com o resgate da criança interior. A criança interior tem aquela que pergunta: por que não pode comer a sobremesa antes da comida? Tinha sextas e sábados na minha casa que meus filhos sempre perguntavam isso. Eu, quando era criança, sempre perguntava isso. Sabe o que eu comecei a fazer? Isso na janta, tá, gente? O almoço tem que ter, na hora certinha. Mas na janta, quando eles faziam essa pergunta, eu falava: Danilo, amor, vamos comer a sobremesa primeiro? Se sobrar espaço, a gente janta. Foi assim que os sábados passaram a ser de gordices. Não tinha comidinha de mãe, né? Era pizza, era hambúrguer, era cachorro quente, era bolo recheado, bem grandão, muito filme e muito jogo de tabuleiro. Só durante a semana, até sexta, que a comidinha era toda direitinha, do jeito que tinha que ser para criança. Final de semana, e até hoje é assim. Final de semana a gente manda ver. A criança que em tudo ela vivia perguntando: por quê? Por que assim? Como isso funciona? Por quê? Por quê? Mas por quê? Por que não? A gente sabe o quão fundo de você a criança interior tá quando você não questiona mais nada. Você simplesmente aceita tudo, absorve tudo, sem questionar. Eu acho impressionante como isso é desde 2005 que eu comecei a notar essa onda e ela acontece até hoje a ponto de ter evoluído. Alguém passa hoje chama fake news. Antigamente tinha outro nome. Mas em resumo era como fake news. Alguém passava
mensagem ao ar de onda. Isso começou através de e-mail. Aí quando veio as redes sociais, isso passou para redes sociais, depois passou para Messenger, aquelas letras garrafais, né? Alerta, cuidado, isso. Ainda bem que surgiu naquela época o e-faxes, desmistificando. Mas eu percebia que ninguém fazia-se o favor de questionar fulano. Ué, nossa, mas será que isso é verdade? Nós vemos coisas absurdas o tempo todo em toda a internet e acho impressionante a quantidade de pessoas que simplesmente acreditam e não questionam. Aquela criança que você foi, questionaria. Aliás, uma coisa que eu falava para minha mãe e uma coisa que eu falava para meus filhos, né? Da minha mãe eu dizia, você vai ver, quando eu crescer, eu vou fazer tudo que você me deixou fazer. E assim foi. E assim é. E aí, quando eu fui criar meus filhos, eu falava para eles, enquanto vocês são crianças, vocês podem até certo ponto. Guarda tudo o que vocês têm vontade não pode agora. Porque aí, quando vocês forem grandes, vocês vão poder. E assim mesmo. Eu não tenho como esquecer a minha criança. A minha criança interior é como a Lupita. Ela não falava durante a infância, mas ela tem voz aqui dentro. Eu sempre estou prestando atenção no que ela está falando. Aquela criança sabe mais do que eu na fase adulta, porque ela é minha base. O melhor que eu recebi foi nos 5 primeiros anos de vida. E de tudo aquilo, a partir de tudo aquilo, é que eu fui me desenvolvendo. Tudo hoje é reflexo daqueles 5 primeiros anos. Então, eu vou questionar tudo. Muitas vezes eu vou ser respondendo, porque quando eu era criança não podia ser. Mas eu coloquei na minha cabeça. Também quando crescer eu vou responder a todo mundo. Tá me entendendo? A criança é que dá uma perspectiva de futuro. A criança é o serzinho que dá esperança no amanhã. A criança é o que traz encanto para a vida, para uma família. Onde está a sua criança? Onde está a criança que você foi um dia? A minha está aqui, todo mundo sabe.
Desculpa. A minha tá aqui. Todo mundo que me conhece no off, na internet, sabe? Tá aqui. Aliás, meus tios, conforme eu fui crescendo, até hoje, eles me tratam como se eu ainda fosse aquela criança. Meu pai, ele lidava comigo como se eu fosse aquela criança. Uhum. Porque eu ainda sou aquela criança. A única diferença é que meu corpo mudou e eu fui adquirindo vivências e conhecimento conforme o meu corpo mudava. Mas da mesma forma que eu via o mundo quando era criança, eu ainda vejo. No meu quintal não é mais o chuchuzeiro que eu ficava olhando as folhas e procurando uma florzinha de onde saiu o chuchu. Agora é um meloeiro, né? Mas é bonito do mesmo jeito. Da mesma forma que eu fui criada, meus animais domésticos, eu dormia com o patinho, eu dormia com o cachorro, com o gato. Meus pais me deram esse privilégio. Assim é até hoje. Até hoje, eu sempre, aos finais de semana, prefiro a sobremesa do que a janta. Ou eu tomo café da manhã na hora da janta. Jesus, que eu já mencionei, que eu sou super fã dele, ele é um cara muito, muito bacana. Ele uma vez falou: se você não for como uma criança, você não herdará o reino dos céus. Bom, eu não acredito nisso da reino dos céus, com ruas de ouro e tal. A não ser que o reino dos céus seja um espaçonado. Não sei. Eu acredito que uma nova civilização virá daqueles que sobreviverem a essa autorreciclagem que o planeta iniciou. E quando essa autorreciclagem terminar, haverá um novo céu e nova terra. Vai zerar o cronômetro. Como é ser como uma criança que merece um reino dos céus? Resgatar a criança é se lembrar como é enxergar o mundo, como é ver tudo, como é sentir tudo. Você se lembra quando você brigava com seu amiguinho, ou até com os seus irmãos? Não do nada já estava se falando de novo.
criança não guarda mágoa nem rancor. Criança não guarda essas coisas. Você lembra como toda flor que você via, você tinha uma capacidade de perceber uma flor em todo lugar, você corria colher aquela flor e dava para sua mãe ou para sua tia. Você lembra quanto você ficava assim, de boca aberta, quando via uma árvore muito grande, tipo um pé de manga, cheio de manga. Você lembra do que é pegar fruta no pé? Eu não sei se a geração Z sabe o que é isso, né? Mas de repente, deve ter outras coisas para se lembrar. É só lembrar dos seus 5 anos de idade. Se você não conseguir lembrar dos 5 anos, lembra dos 6. Dos 6 você vai lembrar. Como você era, como você pensava, o que você sentia sobre tudo, o que seus pais te diziam, o que seus pais te ensinavam, por que eles colocavam limites em você, qual o motivo? Resgata tudo isso. Resgata, porque a sociedade humana ela está se transformando cada vez mais numa sociedade de boçais que não são nem o mamífero bípede e nem a essência. Eles são uma metamorfose. Eles mataram a criança interior, mataram totalmente o acesso à essência, ao corpo. Ele extrapolou os limites do mamífero bípede e ele está se convertendo numa besta fera. Uma besta fera que é alimentada de violência, de ódio, de raiva, de agressividade. Uma besta fera que vive reclamando, que vive cheio de mágoa, de rancor. Se ser adulto é tão importante, você já parou para pensar o que as crianças pensam de nós? Eu sei o que minha sobrinha pensa da professora. É lógico que é algo bom. Do psicólogo dela, da minha irmã, de mim. Mas ela tem uma visão muito ruim das pessoas fora do convívio dela. Eu temo que ela seja uma mocinha que não vai confiar em absolutamente ninguém. Porque tudo que ela sabe
de tantas e tantas pessoas é ruim. Na TV mostra isso, na internet mostra isso, na escola se vê isso, na rua tem isso. A minha filha tá roncando. Minha filha? Ela tá roncando. Gente, peguicha da crianças. Uma criança. Você sabia que a mente de um cão, de um gato, de muito provavelmente todos os animais, equivale ao de uma criança de 5 anos? Uma criança de 5 anos não sairia correndo atrás de uma zebra e mataria ela para comer. Uma coisa é o instinto de sobrevivência, algo que o ser humano também perdeu. O mamífero bípede, ele não vive pelo instinto de sobrevivência, não. É o instinto de instinto. A gente tem muitos e muitos outros tipos de instinto. O de sobrevivência está naqueles que não quer guerra com ninguém, que está batalhando dia após dia. Ainda assim, apesar dos pesares, não reclama da vida e ainda está tentando ajudar alguém. Será que eu ronco? Como saber se eu ronco? Não sei. Então, resgate. Desculpe de novo. Resgate sua criança interior. É mais fácil quando você não estiver bem. E pessoas que não entendem que ser adulto é uma fase de vida, não quem ela é de fato. Por exemplo, eu não sou adulta. Adulta é a fase que eu estou. Eu sou a chinana. Então, reflita sobre isso. Lembre da sua criança. Para pensar. E se ela pudesse te ver hoje? Aquela criança que você foi, se ela pudesse te ver hoje, ela ia ter orgulho de você? Ela ia confiar em você? Ela ia gostar de você? É sobre isso. Pega fotinhos
quando você era criança. Olha que coisa mais linda e rica você era. Lembra daqueles momentos e reflita. O que aquela criança iria pensar de você hoje? Porque ela está soterrada lá no fundo de você, numa caverna escura, com todos os seus demônios. Por quê? Liberta sua criança interior. Volta a ver tudo da mesma forma que a criança que você foi. Não, você não vai ser enganado se você fizer isso. Não, ninguém vai te achar bobo, não. Se achar também, dane-se. Mas volte a ter um olhar mais sublime quanto à vida, quanto às pessoas, quanto ao outro, quanto à tua família, quanto aos seus pets, quanto ao seu trabalho. Eu vou ficar muito feliz se eu souber que alguém vai fazer isso. Para o teu bem, para a tua vida longa, para que você não acabe seus dias sozinho, para que você tenha saúde. Resgate a sua criança interior. Eu desejo uma semana tão alegre quanto foi o seu final de semana. Para alguns foi alegre e tranquilo, digna de sofá e maratona de séries. E para quem não foi tão alegre assim, amanhã é outro dia. Eu desejo que seja amanhã e toda semana alegre, porque você vai resgatar sua criança interior. Noventa e 99,9% das crianças que eu conheci eram alegres. Elas não sentiam tristeza como os adultos sentem. Elas ficavam tristes com qualquer coisa que roubasse a atenção delas, elas voltavam a morrer. Descansa gostoso, sonha lindo, mesmo triste, porque amanhã vai ser um novo dia e a sua semana há de ser maravilhosa. Beijos na alma.